Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, na sexta petição nós podemos perceber a ligação da oração e da dependência de Deus quanto a permanecer de pé. Sabemos que somos fracos, irmãos, mas tão fracos que não podemos permanecer firmes em nós mesmos, nenhum momento sequer, como o catecismo nos fala. Então por isso nós erguemos as nossas vozes, irmãos, e suplicamos, no final de nossa oração, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E concluímos, porque o reino, o poder e a glória pertencem ao Senhor, para sempre. Assim, irmãos, no Senhor e na força do seu poder, é que podemos estar preparados para a luta. Ouçam a proclamação da palavra do Senhor essa manhã, no seguinte tema: no Senhor estamos preparados para combater o inimigo. O texto da nossa pregação, irmãos, são as últimas exortações de Cristo, através do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso. Se os irmãos voltarem um pouquinho nos capítulos 4 a 5, nós temos as exortações dirigidas a toda a igreja, de uma forma geral. Na metade do capítulo 5, a partir do versículo 22, até o capítulo 6 e o verso 9, nós temos algumas exortações aos diferentes grupos da igreja, né? Paulo tece exortações a esposo, esposa, filhos e filhas, né? Pais, escravos e senhores. E no texto que lemos, irmão, no capítulo 6, do versículo 10 ao 20, Paulo chega a um clímax. Ele descreve, os verbos dão a entender que ele descreve de forma urgente a igreja, dizendo quem são seus verdadeiros inimigos, como a igreja deve se portar diante dessa batalha. Uma batalha que não é material nem física, não é contra carne nem sangue, irmãos, é uma batalha espiritual. Para isso, Paulo sempre reforça diversas vezes aqui no texto, os crentes precisam se fortalecer no Senhor, irmãos, e na força do seu poder. Bem como estarem munidos de toda a armadura de Deus, juntamente com a oração, para combater as armadilhas e as astutas ciladas do diabo. Éfeso, no seu contexto histórico, é uma cidade completamente ligada a superstições e magias. Se a gente for ver em Atos capítulo 19, nós temos alguns relatos de pessoas que eram envolvidas em magias ou superstições e que Paulo estava pregando para elas. Temos até um cenário bem clássico que é alguém tenta expulsar, né, um demônio em nome de Jesus a quem Paulo pregava. Isso aconteceu em Éfeso. Eram pessoas envolvidas com superstições e magias. Por isso a gente entende essas recomendações de Paulo no último capítulo, à igreja de Éfeso, irmãos. E hoje também não é diferente conosco. A gente vive numa época onde a cultura maligna, cada vez mais, irmãos, está revelando sua face contra a igreja do Senhor. Não temos que só lutar contra a nossa carne, que é a natureza pecaminosa que herdamos de Adão, nem contra o mundo, que é todo sistema anticristão que está aparelhado para destruir-nos, mas também contra um ser, irmãos, que existe e que age contra Deus e contra os seus filhos. Nessa luta, Deus nos dá 6 acessórios, irmãos, para que possamos resistir no dia mau. Nas comparações de Paulo, nesse capítulo 6, ele tem em mente a armadura de um soldado romano e ele descreve algumas peças dessa armadura ligando às verdades espirituais. Por fim, ele destaca a oração por todos os santos e pelo ministério da palavra. Aqui, de fato, a gente precisa meditar que a igreja não só precisa orar um pelos outros, irmãos, em nossas orações, mas também pelos ministros da palavra, para que a ousadia em Cristo permaneça fortalecendo esses homens, para que possam abrir bem a boca, irmãos, e proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. A oração e vigilância também é ressaltada por Paulo nos últimos versículos, e também são 2 coisas, irmãos, que aprendemos do nosso Senhor Jesus Cristo, nos Evangelhos. Em Mateus capítulo 2 e em Marcos capítulo 14, o Senhor Jesus fala abertamente: vigiai e orai para que não entreis em tentação, irmãos. Não é difícil saber porque muitas vezes cristãos caem em tentações. E a resposta está no abandono, irmãos, dos meios de graça que Deus dispõe aos crentes. Não orar, não vigiar, não ler a palavra, não estar debaixo da pregação do Evangelho, é um sinal visível de enfraquecimento espiritual, irmãos, e de queda. Lembramos que não estamos num parque de diversões, irmãos. Não estamos para brincadeira. Estamos em um campo de batalha e nossos inimigos não cessam de nos atacar, como o catecismo nos diz. Também no texto bíblico temos os 6 acessórios, irmãos, disponibilizados pelo Senhor ao crente. Observe, que são representados nos seguintes versos. Primeiro, Paulo fala sobre cingidos com a verdade e depois vestindo com a couraça da justiça, que estão no versículo 14. Depois ele fala o calçado dos pés com a preparação do Evangelho da Paz, no versículo 15. O escudo da fé, que é o nosso 4º item, no versículo 16. O capacete da salvação, no versículo 17. E a espada do Espírito, também no versículo 17. E olhando, irmãos, para a abertura dessa exortação de Paulo, nós vemos que Paulo nunca apela para a sua própria força.
nem pela força dos homens, mas é a força do Senhor, irmãos. É ao Senhor e ao seu poder que o cristão deve sempre estar buscando. E a palavra poder que Paulo usa aqui, ele usa de forma intencional, é a mesma que ressuscitou o nosso Senhor Jesus dos mortos. É a mesma que operou os milagres quando Jesus esteve aqui na terra. E é a mesma que gera um novo nascimento na vida do crente, irmãos. Sem esse poder, irmãos, sem essa confiança no Senhor e na força do seu poder, certamente seremos vencidos. Lembre-se de Davi, que disse que não saberia lutar com toda aquela armadura que ele recebeu, a armadura humana. Mas disse ao gigante Golias que afrontava o Deus vivo: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Está em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. O cristão é fortalecido no Senhor, irmãos. Paulo disse em Filipenses 4,13: Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso vai de encontro a alguns absurdos que nós ouvimos no dia de hoje, como o movimento de batalha espiritual. Neste movimento, o que aparece não é o Senhor, mas sim táticas de homens, irmãos. Inventam métodos, criam frases de efeito como está amarrado, está repreendido. Transformam suas reuniões em verdadeiros teatros, irmãos, com cenas de filmes de terror. Criam cultos falsos, chamam de culto de libertação ou qualquer outro nome que possam dar a esses cultos. Onde os que se dizem crentes participam buscando várias libertações das coisas demoníacas e participam às vezes de campanhas que são até pagas, irmãos. Esse não é o evangelho apostólico, irmãos. Não é o evangelho de Cristo, mas o falso evangelho usado pelo maligno para enganar as pessoas. Sabemos que o verdadeiro evangelho humilha o homem e exalta unicamente o Senhor. Aqui temos novamente Paulo dizendo: Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Adentrando aos versículos, irmãos, no versículo 11, Paulo fala de sermos revestidos com toda a armadura de Deus. Em 2 Coríntios 10,4 ele também fala que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição de fortalezas. A ordem é que os crentes vistam completamente da armadura de Deus, irmãos. Mais uma vez, vemos que é algo que vem do Senhor para a nossa proteção. Não tem como o cristão permanecer de pé, não tem como ele ficar firme contra as armadilhas do diabo, contra os seus métodos, contra as suas investidas, se não estivermos com toda a armadura de Deus. O objetivo de se vestir é justamente para poder resistir aos esquemas e estratagemas, irmãos, dos nossos adversários. No versículo 12 ele segue dizendo que nossa luta não é física. Não é contra o sangue, contra a carne, não é contra o homem, irmãos. É um conflito espiritual contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade e da iniquidade. São descrições claras de seres espirituais maléficos, irmãos, governados pelo diabo. Essas forças existem e lutam contra nós. E a igreja do Senhor, buscando oportunidades para destruirmos. Isso não é invenção, irmãos, é o que confessamos em nossa fé. Se os irmãos tiverem posse da confissão belga, no artigo 12, ela vai nos ensinar que os demônios e os espíritos malignos são tão corrompidos que são inimigos de Deus e de todo o bem. Ficam de espreita como assassinos com todas as suas forças. Irmãos, imaginem, já são seres poderosos, mas eles usam todas as suas forças para arruinarem a igreja e todos os seus membros, e para tudo destruírem com os seus artifícios malignos. Os irmãos podem consultar as referências bíblicas no artigo 12 da Confissão Belga. E assim, irmãos, como crentes reformados, acreditamos que a palavra de Deus fala a verdade, que as confissões nos ensinam o que está escrito na palavra. Não nesses movimentos malucos e frenéticos, irmãos, de batalha espiritual que tem sido apresentado nos dias de hoje. Na mesma carta aos Efésios, o apóstolo escreveu sobre essa realidade, perguntando, irmãos, podemos nos lembrar agora: quando não tínhamos nova vida em Cristo, por onde andávamos? O que é que a gente fazia, irmãos? Pode fazer uma reflexão com você mesmo. Quem operava em nosso coração? E Paulo diz: nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Efésios 2:2. O apóstolo deixa claro para a igreja de Cristo em Éfeso que há uma luta. E ele diz que é nossa luta, no versículo 12. E que esta luta deve ser combatida com a armadura de Deus. Como é essa armadura, irmãos? Ele passa a descrever os acessórios dessa armadura, dos versículos 14 ao 17. Ele conhecia os acessórios da armadura de um soldado romano, irmãos. Ele estava imerso na cultura greco-romana, então ele sabia como o soldado romano se vestia. E por outro lado também ele estava familiarizado, por ser um doutor da lei,
com a figura de Cristo e de Deus como um guerreiro do seu povo no Antigo Testamento. Por isso lemos o texto de Isaías 59, 17, se os irmãos quiserem retornar, ele diz sobre o Senhor agora, né? Vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete de salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. No versículo 13, irmãos, temos palavras bem incisivas. Os verbos usados por Paulo aqui indicam urgência de fazer isso imediatamente, sem hesitação nem perda de tempo. Veja a realidade e o contexto figurado de uma guerra, irmãos. De uma guerra existente, de uma guerra real. Não permitais que o inimigo vos encontre indefesos. Não deem possibilidade, não deis lugar ao diabo, como Paulo diz em Efésios 4, 27. Tomai a armadura completa de Deus. Para quê? Qual a finalidade de tudo isso? Paulo completa. A fim de que possais resistir no dia mau, irmãos. No dia da tentação. No dia de duras provas, irmãos, quando fomos assaltados pelo mal, podemos resistir firmes de pé. Como podemos resistir firmes de pé, irmãos? Vamos adentrar agora aos versículos. No versículo 14, Paulo apela aos Efésios para cingidos com a verdade. Outras traduções dizem, tendo cingido o cinto da verdade em volta da vossa cintura. Irmãos, o cinto era um cinturão que era colocado em volta da cintura do soldado, antes dele colocar a armadura. E algo muito importante é que ele servia para segurar firmemente a espada do soldado. E essa analogia que Paulo faz significa a confiança que o cristão tem na verdade, que é a palavra de Deus. Perceba o cinturão segurando a espada. Ele está firme e seguro, irmãos, na verdade de Deus. Da mesma forma, a couraça da justiça, no mesmo versículo, pois ela está unida à verdade, irmãos. O cristão está vestido na justiça, e glória a Deus que essa justiça não é dele própria. É a justiça de Cristo, irmãos. A justiça de Cristo que é imersa em nós como uma couraça, irmãos. A couraça da justiça nos livra de todas as acusações e condenações do diabo, que é o nosso adversário, que é o nosso acusador. Porque temos em nós mesmos, irmão, não a nossa justiça, mas a justiça de Cristo. E Deus nos vê como se nunca tivéssemos cometido pecado algum. No versículo 15, Paulo continua dando a ordem que os nossos pés estejam preparados para que estejam em prontidão, irmãos. As sandálias romanas, irmãos, eram bem fortes. Como aquelas pessoas costumavam caminhar muito, eram cidades preparadas para suportar longas viagens. Existiam grampos que fixavam firmemente as sandálias, os pés, quando em combate, e geravam estabilidade. Assim, a prontidão, irmãos, e a preparação do cristão é com as boas novas de paz. A verdade desse acessório, das sandálias, refere-se à estabilidade que o crente tem no Evangelho. Ele não é mais inimigo de Deus, irmãos. Ele foi justificado e agora tem paz com Deus. A paz que excede todo entendimento. Ele está com os lombos cingidos com a verdade, está envolto com a couraça da justiça e agora pode caminhar firmemente com os pés que estão bem preparados no Evangelho da paz, irmãos. Verdade da palavra, justiça de Cristo e paz com Deus são benefícios que vêm de Deus para nós. No versículo 16 temos a menção da fé. Ela é comparada com um escudo, irmãos, e o escudo defende o guerreiro dos ataques. O escudo da fé apaga os dados pontiagudos e inflamados do maligno, irmãos. E João nos diz que essa fé também é a fé que vence o mundo. Em 1 João capítulo 5, versículo 4 ao 5, que diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, irmãos, a nossa fé. Quem é o que vence ao mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? A fé abraça Jesus, irmãos, com todos os seus méritos. Ela aceita como verdade tudo aquilo que Deus revelou em sua palavra, como diz o nosso catecismo de Heidelberg, na pergunta 21, sobre a verdadeira fé. A palavra de Cristo gera essa fé, Cristo usa a fé para nos justificar, e temos este grande escudo, irmãos, que também nos protege contra os dados inflamados do maligno. As acusações e as tentações vindas do inimigo podem ser neutralizadas e apagadas pela fé que o nosso Senhor Jesus nos deu. Somos salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Paulo também fala aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. No versículo 17, irmãos, a nossa atenção é voltada para a cabeça e para as mãos do soldado. Não só o corpo, irmãos, está protegido, mas também a cabeça. E nós sabemos que a cabeça é uma parte vital do corpo. Imagine irmos para uma guerra sem proteção na cabeça. E nos sentir inseguros, né, com medo de sermos atingidos com um golpe fatal. Mas é justamente essa ideia que Paulo quer trazer sobre o capacete. Ele traz a sensação de proteção e segurança.
irmãos. E nesse mesmo versículo, Paulo diz que o cristão não fica só na defensiva. Existe também uma espada, é a espada do Espírito Santo. Nesta batalha, o cristão pode descansar seguro de sua salvação, bem como contra-atacar, irmãos, as tentações com a espada que ele tem nas mãos. O capacete é da salvação. Salvação que não se perde. Salvação conquistada por Cristo Jesus. Salvação segura e garantida, irmãos. Veja que em Isaías, no texto que lemos, no 59, versículo 17, é o Senhor Jeová quem usa o capacete. E aqui temos esse acessório de sua armadura dada a nós, irmãos, sendo dada aos crentes. Que privilégio, irmãos. Só podemos concluir, como disse o profeta Jonas, que a salvação vem do Senhor. Deus nos deu a salvação em Cristo, e isso deve estar bem claro na nossa mente. O verbo é tomai o capacete da salvação. E Paulo utiliza esse verbo porque assim como o soldado recebia o capacete, irmãos, da mão do seu superior, ele espera que os crentes também recebam da mão do Senhor o capacete. Louvado seja Deus. Que armadura linda, irmãos. Cabeça, coração, mãos e pés estão plenamente protegidos por Deus. Por último, temos o sexto acessório, irmãos, e não menos importante, que é a espada do Espírito Santo, irmãos. O próprio texto diz de quem é essa espada. É do Espírito Santo, irmãos. É a palavra de Deus. É a voz de Deus, é o Evangelho, é a Bíblia, é toda a palavra inspirada por Deus. Esta é a palavra que permanece para sempre, irmãos. Seca-se a erva, cai-se a flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. É a nossa única arma de ataque, irmãos. Perceba que até agora estávamos nos protegendo, mas precisamos apenas de uma arma de ataque, que é a palavra. O nosso Senhor Jesus a usou no deserto contra Satanás e prevaleceu. Foi a palavra que ele usou como forma de ataque. Ela penetra até a divisão da alma, irmãos, e do espírito, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração, como diz em Hebreus 4:12. Ela é do espírito porque o próprio espírito é o seu autor. Ela foi dada por ele. É ele quem aplica a palavra no coração do homem, irmãos, fazendo nova criatura. Lembramos de nós mesmos, irmãos, quando não conhecíamos ao Senhor, como a palavra foi no nosso íntimo, como a palavra foi no nosso coração por meio do Espírito Santo. Por fim, o apóstolo convoca como um chamado para a marcha a todos os guerreiros do Senhor, de todos os que estão com a armadura de Deus. Eles os instruem a orarem, irmãos. Até na convocação da marcha, Paulo diz, vamos orar. Como vemos a nossa incapacidade, irmãos, e a glória de Deus em toda essa luta. Somos inteiramente dependentes do Senhor. Por isso que em Cristo somos mais do que vencedores. Esta oração é a partir do versículo 18, que Paulo diz, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, vigiando com toda a perseverança, irmãos, suplicando por todos os santos e pelo seu próprio ministério, o ministério da palavra. Meus irmãos, essas são as exortações do Senhor para todos nós. Essa batalha é real e nos atinge todos os dias. Podemos comparar a um inimigo menor que nos acometeu nos últimos anos. Lembremos da pandemia com o coronavírus. As pessoas adotaram tudo, irmãos. Medidas de proteção, compraram máscaras, compraram álcool gel, fizeram quarentena, estudaram detalhadamente como funcionava o vírus, como foi a sua origem, como ele se comportava, como eram os casos graves, estudaram leis federais, municipais, estaduais, pesquisaram a nível internacional, irmãos, de como o vírus se comportava. Pesquisaram detalhadamente sobre ele. Descobriram como se proteger e como combatê-lo, irmãos, com remédios e vacinas. E o vírus é um inimigo visível, que com alguma tecnologia a gente pode identificá-lo. E os homens podem se tornar aptos a combatê-lo. Todas essas ações, irmãos, são realizadas tão somente por medo da morte. Algo que pode ferir o nosso corpo, algo que pode nos matar. Será que nós, como cristãos, não precisamos olhar para todos os inimigos espirituais, irmão? A carne, o mundo, o diabo e os seus anjos, que são inimigos infinitamente maiores, e assim buscarmos nos fortalecer mais no Senhor e na força do seu poder? Não deveríamos ser muito mais diligentes, irmão, do que com ações e cuidados diante das pandemias? Muitos estão dispostos a ficar de quarentena de novo, se preciso, por longos períodos, mas não leem a espada do Espírito, nem fazem uso da oração. Não sentem firmeza na verdade do Evangelho da paz, mas se entregam a tristezas e desesperanças como os demais que não têm a Cristo. Deixam o escudo da fé encostados, pensando que a nossa luta terminou e vivem sendo atingidos pelos dardos inflamados do maligno. Deus nos exorta estes dias para estarmos em prontidão, irmãos, e combatermos um forte inimigo. Um inimigo invisível, mas que nos afronta dia após dia.
Mas para isso Ele nos dá o que é seu, irmãos. Ele nos dá a sua armadura, Ele nos dá o seu evangelho, Ele nos dá a justificação em Cristo, Ele nos dá a fé, Ele nos dá a salvação plena em seu Filho Jesus, e Ele nos deu a sua palavra, irmãos. Ele nos dá tudo. Tomai não uma parte, irmãos, não alguns itens, mas toda a armadura de Deus, irmãos, para que possais resistir no dia mau, no dia da tentação. E depois de ter vencido tudo, Paulo diz, permanecer inabaláveis, porque dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Vamos orar.